Sejam bem-vindos. Então, sejam bem-vindos todos à nossa primeira live. A gente quer passar um pouquinho do nosso conhecimento sobre corrida de aventura para vocês. Como todos sabem, a corrida de aventura é um esporte muito complexo, né? Então, ele vai além da parte física, do treinamento físico. Claro, todos os outros esportes exigem estratégias de nutrição, de diversas coisas, né? Mas a corrida de aventura mais, né? Porque existe logística, existe muita complexidade aí dentro da nutrição e dentro de tudo na corrida de aventura. Bom, primeira coisa que a gente precisa dizer é que nós somos atletas e treinadores profissionais. Nós não somos nutricionistas. Nós trabalhamos durante muito tempo em conjunto com os nutricionistas. O Fernando, da Clínica 449, nos acompanhou durante muitos anos e a gente fez uma pesquisa realmente, uma experiência junto com ele. Ele nos orientou como testar diferentes estratégias nutricionais para a corrida de aventura. Um dos grandes aprendizados que o Fernando me deixou é que, primeiro, a hidratação é uma prioridade. Eu costumo enxergar a corrida de aventura, ou melhor ainda, a parte da aventura dessa corrida, como uma análise, uma gerência dos riscos. Horas durante uma corrida de aventura, a gente está correndo riscos de baixar a nossa performance, de não completar o percurso, mas horas a gente pode vir a correr riscos de vida realmente. Por exemplo, em todas as estratégias, né? Como uma escolha de rota que te exponha a um ambiente que haja algum risco maior, ou, como a gente vai falar hoje, os riscos que a nutrição e a hidratação podem cometer durante uma corrida de aventura, né? Uma outra coisa que o Fernando ensinou pra gente, que também mudou um pouco a nossa forma de ver a comida como um todo, até no dia a dia, foi de separar as vontades das necessidades, né? Então, assim, a gente fica emocionalmente muito no limite durante uma corrida de aventura e não tem comida maravilhosa, né? Não tem um banquete para comer em cada T, né? Então, assim, quando tem, é um super luxo. A gente não espera isso, né? E a gente usa a comida como um combustível. A gente não pensa na comida emocionalmente. Eu acho que tem o momento de usar, mas qualquer expectativa que a gente cria dentro de uma corrida de aventura pode ser uma chance de se frustrar. Então, criar expectativa quanto à comida, ao apego emocional de uma comida é perigoso durante a corrida de aventura. Então, usar isso com sabedoria, essa estratégia de uma melhora emocional que uma comida pode te dar. O Fernando da 449, Clínica 449, tá, gente? A gente até tem parceria com ele, os alunos da oficina têm desconto, é uma clínica em Brasília, muito legal. E o Fernando acompanhou a gente, então ele ia como apoio nas provas quando tinham apoio, mais ou menos entre 2006 e 2008, na época dos Calunga. E a nossa mochila já estava prontinha, a gente trocava de mochila em cada área de transição, ele já montava toda a nutrição para a próxima etapa. Então ele sabia exatamente quantas calorias, do que ele estava colocando em cada mochila, e depois, quando a gente chegava daquela perna, ele via quanto tempo a gente tinha demorado, do que era a perna, o que a gente tinha comido, do que ele tinha sugerido, né? Então, a partir disso, a gente foi estabelecendo valores, né? E tipos de comida para serem melhor ou não serem consumidas durante a corrida de aventura. Né? Então, antigamente as provas tinham apoio, a gente chegava na área de transição e o apoio tinha preparado um rango maravilhoso, super emocionalmente delicioso. E teve até uma história engraçada que o Gui pode contar com o Fernando, de um dos ATs que a gente chegou, e conta essa história. Essa foi a minha experiência que me fez aprender ao desapego emocional da comida, porque a gente estava 2, 3 dias numa prova de expedição,
no EcoMotion, e uma determinada noite a gente se aproximou de uma transição e eu comecei a criar uma expectativa de que ia ter um jantar com feijão, com macarrão, com carne, com farofa, uma expectativa de um banquete que eu criei, e quando eu cheguei na transição tinha um mingau. E aí eu, em vez de ficar calado, eu resolvi falar que eu tinha uma vontade de comer uma comida salgada. E aí não deu tempo de falar mais nada, o Fernando já tacou sal no meu mingau e falou: essa é a caloria que você precisa para seguir até a linha de chegada. E depois disso eu nunca mais reclamei de comida nenhuma, não criei expectativa e realmente vi que há a hora certa de usar essa estratégia onde uma comida pode dar um up, mas realmente depender ou criar expectativa disso é roubada. Uma outra coisa também é que a gente busca no nosso dia a dia fontes naturais de energia, então a gente evita muito fórmula, suplemento, pílula, coisas assim que substituem uma alimentação saudável. E assim, na corrida de aventura isso é muito difícil, né? Então, como ter alimentos que são digeríveis durante uma corrida de aventura, sendo que no dia a dia a gente come super saudável, não come nada do que a gente come durante uma corrida de aventura, né? Isso tudo tem que ter treino, não é achar que o salgadinho vai ser bom durante a prova, sendo que você nunca come salgadinho, né? Então, no dia a dia, a gente come muito natural. Eu sou vegetariana, o Gui é vegetariano por tabela, de vez em quando ele é vegetariano também. Mas a gente busca sempre fontes naturais de comida. E também a favor de uma dieta balanceada, né? Sem radicalismo, assim, porque o radicalismo ele tem efeito a curto prazo, mas a longo prazo ele não traz longevidade, que é uma coisa que a gente fala muito na oficina Multisport, que é sobre a longevidade. E a corrida de aventura é um esporte que te dá longevidade, né? A gente vê campeões mundiais com 40 anos, com mais de 40 anos. A gente quer chegar com 50 anos e estar competindo a nível mundial ainda. E isso é uma coisa que a gente sempre buscou muito e acho que tá dando certo, né? Porque já tem 15 anos mais de 15 anos que a gente está nesse esporte. Bom, quando a gente compete já é diferente. Os recursos são limitados. A gente muitas vezes escolhe os alimentos que a gente vai transportar ou deixar nos pontos de abastecimento, tendo que escolher por alimentos industrializados, desidratados, que têm uma duração maiores. E é por isso que a gente, durante o treinamento, precisa realizar algumas sessões de treino testando esses alimentos para saber se cai bem no estômago, se não há nenhum desconforto gastrointestinal, porque alimentos desidratados já vão ser mais difíceis de digerir, né? E, como a Cami falou, o ideal é que a gente tenha uma alimentação no dia a dia o mais natural, integral possível, né? Evitando os industrializados só realmente para essas situações onde eles precisam durar numa caixa, no sol, no tempo. A gente já coloca o corpo sob estresse durante uma prova, né? Então, a intensidade muitas vezes é alta, noite sem dormir, todo, né, o estresse social também que a prova gera. Então, tudo isso gera um desconforto, pode gerar um estresse, pode gerar desconforto estomacal, assim, se tá muito quente, se tem muita subida, enfim, são diversos fatores que podem te gerar desconforto estomacal. Por isso é muito importante a gente consumir coisas que a gente sabe que vão descer bem no nosso organismo. Dessa maneira, alguns dias de treino, a gente vai sair para treinar em jejum. Alguns dias de treino, a gente vai comer um bom café da manhã antes de sair para treinar. Durante algumas sessões de treino, a gente experimenta não repor, não comer nada, mas também em outro período de treinamento, em outras sessões de treino, a gente experimenta se alimentar durante o treino, a cada 20, a cada 30 minutos. Da mesma forma, a gente cria sessões de treinamento que são simulando a situação de prova. Então, se há um risco de
de ter que, né, um ambiente muito quente, que o risco de desidratação é muito maior, em algum momento do treino, a gente aprendeu a simular a situação também, dentro de uma sessão de treino mais controlada, num período do treino ideal, a gente faz uma simulação de desidratação para a gente entender o nosso corpo, reconhecer os sinais de desidratação e ajuda a gente a estabelecer a estratégia de hidratação ideal. E tudo isso é importante treinar para saber como agir no momento da prova, né? Quando falta água e comida, quando não tem a opção ideal, né? Então a gente ter passado por isso durante o nosso treinamento nos dá experiência para saber como agir na hora da competição. A gente tem feito adotou uma metodologia de treino que tem sido muito eficaz. Durante um período do treinamento, durante uma fase de treino, que a gente procura desenvolver a capacidade aeróbica, a gente vai dar ênfase ao metabolismo aeróbico também, a realmente realizar os treinos, os exercícios em baixa intensidade para que a gente consuma a gordura corporal como fonte de energia para correr, pedalar e remar. E em outra fase do treino, a gente repõe principalmente a glicose durante o treino para preservar o glicogênio também. Existe um conhecimento de bioquímica, de nutrição, de fisiologia que é muito interessante, que é muito importante para todos os praticantes de esporte. Hoje em dia a gente sabe as fontes de combustível que o nosso corpo utiliza, né? A gordura e o carboidrato principalmente. A proteína, quando a gente utiliza como energia, a gente vai transformar ela em gordura para a gente poder consumir. Mas principalmente, durante o treino, a gente precisa testar isso. Então a gente acabou de terminar uma fase de treino fazendo base aeróbica entre a temporada. Antes de começar o ano, a gente sugere para todo mundo treinar em baixa intensidade para ser capaz de realizar treinos em jejum, para realizar treinos longos sem se alimentar, para justamente desenvolver esse metabolismo aeróbico e também criar estratégias nutricionais. É muito importante o conhecimento da bioquímica, como o autoconhecimento, como conhecer o seu corpo utilizando diferentes metabolismos. Uma coisa que a gente pode já ter em mente também da bioquímica é que um indivíduo sedentário, quando ele se levanta do sofá, ele vai acionar primeiro as vias glicolíticas. Ou seja, ele vai primeiro gastar o combustível de glicose, que provém do glicogênio dele, para só se o exercício, se o movimento se manter por um longo período, acionar as vias metabólicas aeróbicas ou consumo de gordura. Já o corredor de aventura, quando ele se levanta desse mesmo sofá, corredor de aventura e qualquer outro atleta de endurance que tem a sua capacidade aeróbica desenvolvida, quando ele se levanta do sofá, o primeiro combustível que ele vai usar é a gordura, é o metabolismo aeróbico, já que ele treinou o corpo dele para isso. E só se o exercício aumentar a intensidade é que ele vai acionar o metabolismo glicolítico. Sabendo disso, a gente vai criar sessões de treino onde a gente vai estimular um metabolismo e em outra sessão de treino estimular outros metabolismos. Estimular pode significar ter que ingerir, comer alimentos realmente. Então, durante muitas temporadas, a gente vem testando em diferentes treinos, diferentes provas, a estimulação dos diferentes metabolismos também. Fato é, numa corrida de aventura, numa prova longa, o metabolismo aeróbico ele é predominante. A gente tem a reserva, né? O conhecimento da bioquímica diz que a gente tem a reserva de gordura corporal capaz de se manter em movimento de baixa intensidade ou até mesmo caminhar por 500 quilômetros. Significa que, na teoria, a ciência diz que a gente pode completar uma corrida de expedição em jejum. Na prática, a gente vai treinando o quanto o nosso organismo suporta em jejum, ou seja, o quanto o nosso metabolismo aeróbico, a gente consegue desenvolver ele também, né? E assim,
da mesma maneira, o metabolismo anaeróbico a gente vai treinando ele também. Bom, então, como eu tinha falado, o Fernando, nutricionista da 449, ele chegou com a gente, com todas essas experiências, em valores reais. Então, quantas calorias eu devo consumir numa corrida de aventura por hora, por dia, enfim. Isso é realmente muito particular de pessoa para pessoa, mas a gente chegou num número que a gente usa de base e esse número ele é muito bom, ele não deixa faltar comida, não deixa a gente errar. Se são lugares muito remotos, a gente procura colocar 10% a mais. Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, nosso peso corporal, a porcentagem de gordura, sua aptidão física, a intensidade e o tempo da prova, o clima no dia da prova, são coisas que a gente tem que levar em consideração para estipular uma quantidade calórica durante a competição. Levando tudo isso em conta, variando para mais ou para menos um pouquinho, a gente chegou no número que são 150 calorias para mulheres e 250 calorias para homens por hora, tá, gente? Esse valor. Mas, de novo, o autoconhecimento é fundamental. No que a gente se baseou? A gente se baseou em ter feito provas e ter computado isso. Então, assim, ter o nutricionista na equipe foi maravilhoso para poder progredir nesse sentido, saber o que realmente a gente estava consumindo, o que era e a quantidade que era. Isso ajudou muito a gente a começar. E, bom, hoje em dia não tem mais apoio nas provas, mas mesmo assim a gente pode computar o quanto que sobrou ou o quanto que faltou de cada perna, se a gente souber quanto exatamente a gente está colocando para cada estágio da prova, né? Duas coisas quanto a isso. Primeiro que no dia a dia a gente não conta caloria, mas dentro de um percurso a gente está buscando a performance, a gente conta as calorias que a gente, né, que nem a gente falou, a gente quantifica e a gente qualifica esses alimentos para a gente ter uma melhor performance de acordo com a nossa experiência de provas. Então, 150 calorias por hora para a integrante feminina e 250 calorias por hora para os homens, são valores que a gente atribui à corrida de expedição, porque a gente experimentou também estratégias nutricionais em provas curtas. Os triatletas sabem muito bem como calcular as calorias para provas intensas. E as provas de multisporte que a gente fez também, eu cheguei a consumir 300 calorias por hora durante uma prova de alta intensidade, uma prova de multisporte. Mas numa prova de expedição, o ritmo é mais baixo, a gente utiliza mais o nosso metabolismo aeróbico e a gente precisa comer menos. A gente come menos porque, principalmente, a gente come para repor o nosso glicogênio muscular, que é o combustível de açúcar, de carboidrato, que serve para acionar a musculatura, mas a gente precisa, durante uma prova de endurance, preservar esse combustível ao máximo para ser usado num momento de alta intensidade, numa explosão, num ataque, numa subida, numa linha de chegada. Mas também o combustível de glicose é o único para as funções vitais. Para vários órgãos vitais só funcionam se a gente tiver glicose disponível. A glicose pode estar armazenada no seu músculo, o famoso glicogênio muscular, pode estar armazenada no seu fígado, na glicose hepática, que tem a prioridade de uso para os órgãos da função vital, mas também você pode utilizar a glicose sanguínea, que é do seu consumo, da sua digestão imediata, de 20, 30, depende do tipo de açúcar, o tempo que você vai precisar para ter essa glicose sanguínea disponível para os seus órgãos vitais. Ou, em seguida, para os seus músculos. Os órgãos vitais incluem o cérebro também. Então, se a gente precisa pensar como numa corrida de aventura para criar estratégias, navegar, trabalhar em equipe, a glicose precisa estar cheia. Nosso tanque de glicose tem que estar cheio. Então, a gente tem esses 3 estoques aí. O glicogênio muscular, o glicogênio hepático, que é principalmente para os órgãos vitais,
e a glicose sanguínea, que não é um estoque, assim e sim uma reposição contínua que a gente precisa treinar também. Então, depois da fase de treinamento de base, desenvolvimento aeróbico, que foi o treino de 1.000 quilômetros em 100 dias de corrida que a gente realizou agora, a gente passa numa segunda fase de desenvolvimento anaeróbico a treinar a reposição do glicogênio muscular ou da utilização da glicose sanguínea também, comendo durante os treinos. Assim, uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Então, assim, muitas vezes eu tô com desconforto estomacal durante a prova, então não vou comer de hora em hora. Mas o ideal é sim comer de hora em hora. Se você tá super bem, né? Então tá constantemente pingando carboidrato dentro do seu organismo para manter energia. É difícil dizer o ideal porque ele é situacional, mas a gente conhece os dois extremos. De acordo com a nossa experiência, por exemplo, vou falar individualmente para mim, um extremo de meu máximo consumo de calorias, dessas calorias, elas principalmente eu vou repor, é o carboidrato e principalmente como glicose, é o melhor açúcar para durante o exercício. Porque as outras calorias eu não preciso repor, eu já tenho estoque suficiente. Mas o meu extremo o máximo são 300 calorias por hora, seria em torno de 50 a 60 gramas de carboidrato por hora. Então eu comeria isso, um gel a cada 20 minutos, a cada 15, 20 minutos. E o extremo seria não se alimentar e manter a intensidade baixa para que minha gordura corporal seja o combustível. E isso não tem limites. Eu posso, né, treinar e competir em jejum sem limites, desde que eu não ultrapasse a intensidade moderada. Eu tenho que ficar numa intensidade baixa a moderada. Intensidade alta, eu começo a consumir a glicose, com isso o seu corpo possui mecanismos naturais que vai interromper o exercício porque ele entende como uma ameaça aos órgãos vitais. Uma coisa específica da corrida de aventura é que quanto mais longa a prova, mais baixa a intensidade, e isso te permite comer qualquer coisa. Porque, dependente de ser corrida de aventura ou a vida cotidiana, qualquer caloria extra que o seu corpo tenha disponível, ele vai transformar e armazenar em gordura. Então, uma vez que o seu estoque de glicogênio, seus estoques de glicogênio estão cheios, se você tem acesso a mais calorias, seu corpo vai transformar, seja carboidrato, seja proteína, em gordura para armazenar subcutânea ou gordura intramuscular também. Então, de fato, isso é uma característica evolutiva do ser humano que faz com que a gente entenda que o metabolismo aeróbico do ser humano é o mais desenvolvido, já que as sobras, as calorias extras, a gente vai transformar em combustível para esse metabolismo. Então, na corrida de aventura, a gente não se preocupa muito se eu preciso de um gel que tenha carboidrato de glicose, ou de frutose, ou de ribose, ou de destrose, mas eu não posso comer muita proteína ou pouca proteína, porque a intensidade permite que o seu metabolismo distribua essas calorias. Se tem sobra de... Agora, não é num sentido só. Não existe você comer alguma outra caloria, comer uma proteína, comer uma gordura, achando que você vai repor o seu estoque de glicogênio. Essa transformação não existe. E sim o inverso. Você tem açúcar ou gordura, ou melhor, açúcar ou proteína disponível, além dos seus estoques, seu corpo ou ele utiliza imediatamente ou ele armazena na forma de gordura. Isso tudo, como a gente falou, é treinável, né? Então, assim, quanto mais você treinar o seu metabolismo aeróbico, mais gordura você vai consumir, gordura corporal, durante a prova. Né? Na corrida de aventura, a gente quer carregar o mínimo possível de comida para ter a máxima performance. Então, carregar comida demais é ruim, carregar comida de menos também é ruim, né? Aqueles 10% que eu falei que a gente leva a mais para algumas pernas que a gente acha que pode ser que a previsão esteja errada, que são áreas remotas, coisas assim, a gente leva esses 10% a mais, senão
baseado na nossa conta, né, na nossa linha do tempo, o tempo estipulado para cada estágio, a gente leva essa quantidade de comida, 150 e 250 calorias por hora. Uma outra coisa também importante na corrida de aventura é que são diferentes modalidades. E a gente prefere comer certas comidas em cada uma das modalidades. Então, diferentes comidas atendem diferentes modalidades. Por exemplo, na canoagem, a gente não, a gente está remando, então o tempo todo com a mão no remo, né? Toda vez que eu for comer, eu tenho que parar, pegar alguma coisa e comer. Qual que é a forma mais agilizada de fazer isso? Comer alguma coisa que seja muito rápida, né? Um gel, por exemplo. Então, ou a gente abre um gel e come, ou a gente já leva aquela flasquezinha com canudo longo, com gel diluído em água e não precisa nem tirar a mão do remo. Então, tá constantemente comendo durante a canoagem. E uma coisa interessante da canoagem também é que é quando a gente descansa as pernas. Então, assim, é o momento da gente comer maior número de calorias possível, porque a intensidade é menor, a gente está descansando as pernas, então tudo que a gente ingerir provavelmente vai repor o estoque que vai estar faltando, né? Na bike e na corrida é muito difícil ingerir muita caloria muitas vezes. A gente, por mais que seja mais fácil, por exemplo, nos trekkings, eu consigo comer um sanduíche, eu consigo comer um rango liofilizado, eu tenho as duas mãos, eu consigo comer uma coisa mais elaborada, né? Digamos assim. Porém, nem sempre está descendo, porque a intensidade é mais alta. Então, na canoagem é a hora da gente ingerir o máximo de calorias possíveis, mas dessa forma. Então, tem que ser ou a flask, ou uma bebida isotônica, um shake concentrado, e coisas que sejam de rápido acesso, rápido de abrir o pacote e comer, não a ingestão propriamente dita, né? No trekking, coisas muito mais lentas e elaboradas, que dá para comer de forma mais lenta. E na bike, um meio termo, porque a gente realmente tem uma mão ali, mas está pilotando. É difícil também comer muitas vezes, mas assim, ficar só no gel, na bike e na canoagem, fica um pouco demais. Então, coisas alternadas na bike, um pacotinho com azeitona dentro, abre e come alguma, ou um pedaço de queijo, ou uma barra, e o próprio gel, enfim, coisas que sejam mais práticas de abrir com uma mão só, ou rapidinho quando para navegar, você abre, mas consegue comer com uma mão só. Né? Na canoagem a gente não quer usar a mão, no trek a gente usa, a gente come sanduíche, a gente come fruta, a gente come coisas mais elaboradas. Da canoagem, eu acho que o mesmo vale para a hidratação também, porque a gente está num grupos musculares menores, a gente é capaz de consumir mais água também. E uma coisa importante é que toda essa estratégia nutricional e de hidratação precisa ser uma estratégia em equipe, porque não adianta você determinar que eu vou me alimentar melhor na canoagem ou eu vou me hidratar melhor na canoagem, se toda a equipe não atender a isso. Por exemplo, né, ou outro exemplo, a gente decidir carregar 2 ou 3 garrafinhas de água durante o ciclismo, é uma decisão em equipe, porque se eu carrego 3 garrafinhas de água para ter mais água e para parar para reabastecer água menos vezes, não interessa se algum dos integrantes da equipe precisar parar mais vezes carregando, porque está carregando menos água. Então, essa estratégia tem que ser em equipe. Estratégia nutricional e de hidratação também. Então, tem uma tabela que a gente usa respondendo uma pergunta que está aqui. Como vocês realizam a nutrição e hidratação pré-prova? Quanto tempo antes iniciam isso? Então, a gente tem uma tabela que a gente desenvolveu para ajudar, para facilitar o trabalho pré-prova. Eu vou mostrar para vocês, ver se dá para ler. Nutrição, aqui a gente vai colocar as disciplinas que tem presentes na prova, então, normalmente, né, trekking, mountain bike, caiaque, mas podem ter outras modalidades aqui que a gente adiciona. Distância total para cada modalidade, a velocidade média que a gente está estipulando, o total de horas, o número de estágio que vai ter de cada uma das modalidades. Mulheres, 150 calorias, homem, aqui eu botei 200, está errado, é 250. Caloria estimada
por pessoa, por disciplina e o tipo de comida, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Então, ó, começando a preencher a tabela, por exemplo, distância total de trekking para uma prova X, 90 quilômetros. Qual a velocidade média que a gente está esperando fazer? 4 quilômetros por hora. 22 horas e meia, né, que é o tanto de horas fazendo essa continha aqui. Masculino, 4.500 calorias, feminino, 3.375 calorias para o trekking, para todos os estágios. Aqui eu posso pôr o número dos estágios, sei lá, 4 estágios. Vamos lá para a bike, vamos supor. Quantos quilômetros de bike eu vou ter? 200 quilômetros de bike na prova. Quantas horas eu tô. Qual a velocidade média que eu estou estipulando? 10 quilômetros por hora para bike. Quanto tempo vai dar isso? 20 horas. E aí deu feminino, 3.000 calorias, masculino. Ops, isso. Né? Mesma coisa canoagem. Com essa tabela pronta, eu já sei que no trekking eu vou consumir 3.375 calorias. Na bike eu vou consumir 3.000 calorias. Né? Na canoagem eu posso fazer a mesma coisa. Daí eu vou vir aqui, ó, na segunda tabela. Packs de comida por atleta. Então eu já sei o número de estágios, mesmo que eu não saiba a ordem. É melhor que eu saiba, eu já boto aqui em ordem, mas se eu não souber, não tem problema. Eu vou pôr lá, trekking, né? Quantas pernas de trekking tem que eu coloquei aqui? 4, não foi? 4. Vou pôr trekking, trekking, trekking. Aí eu vou pôr o tempo total. Tempo total para cada uma das pernas que eu estou estimando. Então, sei lá, 6 horas, 4 horas, enfim. Vou preenchendo. E aqui de novo devia sair o total de calorias por pack. Eu não sei porque não está aparecendo essa conta. Enfim, aqui também deveria dar a caloria por pack. O que é o pack? O pack nada mais é do que um saco de ziplock que a gente vai colocar o total de calorias para cada um dos estágios. Então é assim que a gente separa a comida antes de uma prova. Vou pegar aqui um saquinho para mostrar. A gente sempre leva ziplocs de vários tamanhos, tá, para a prova. E esses ziplocs, eles podem sim ser preparados antes de você viajar, antes da largada. E tamanhos grandes para trekking, sei lá, 24 horas de trekking. Tamanhos menores. Isso aqui tem alguns exemplos de barrinha, coisa e tal. E aí, nesse saquinho, a gente vai escrever o nome da pessoa, o número do estágio, estágio 1, 2, 3 da prova, 4, 5, 6, quantos tiverem, a modalidade, o tempo estimado para fazer, quantos quilômetros vai ter e a quantidade de calorias necessária. Escrevendo tudo isso aqui no saquinho, na minha casa, antes de viajar, assim que a informação for divulgada, né, no site da prova, a gente já pode fazer os packs, sei lá, vão ter 6 estágios da prova e a gente vai separar 6 saquinhos. Cada um vai escrever exatamente isso que eu falei, o nome, a distância, o tempo, a caloria e a modalidade. E já pode colocar dentro coisas que não são perecíveis. Então, todos os géis, todas as barrinhas, todos os biscoitos, todas as coisas industrializadas que a gente quiser colocar, a gente já coloca dentro do pack, escreve do outro lado, no cantinho, em outro lugar, quantas calorias faltam e o que você quer colocar para preencher isso quando chegar no lugar da prova. Por exemplo, a gente coloca sanduíche, sempre coloca sanduíche, ou coloca pedaço de queijo parmesão, que são coisas que a gente vai comprar lá na hora, que são mais perecíveis, ou coisas que estão embaladas também. Uma outra coisa que eu não falei são comidas de área de transição. A gente não come na área de transição, mas tem comidas lá que são comidas mais pesadas, hidratadas, mais perecíveis, que a gente pega e sai comendo. Não é uma coisa que a gente vai carregar dentro da mochila, dentro do pack, mas tá lá, que são principalmente frutas. Então, a maçã e a tangerina são as que a gente mais gosta. E também frutas enlatadas. Então, compra a lata, deixa a lata fechada com aquele abre fácil, tá? Pelo amor de Deus, não vai com um abridor lá no meio da área de transição. Com aquele abre fácil,
os pedaços de fruta e um saquinho Ziploc. Aí, na área de transição, abre a lata, joga tudo dentro do saquinho Ziploc, fecha e sai andando. Dá com sopa também, aquelas sopas enlatadas, dá com atum, e aí o Ziploc pode ter uns crackers, assim, pode ser um biscoito de água e sal. Abre o saquinho e joga. A gente faz sachês também de maionese para comer junto com os crackers. E aí deixa separado, não mistura antes da prova, mistura ali na hora. Isso tudo para comer no trekking, né? Na bike a gente vai ter que fazer um piquenique se for parar para abrir um saquinho de crackers e comer com maionese. Ou mesmo as frutas e tal, né? Eventualmente, a comida liofilizada também é uma boa opção. E a gente raramente utiliza água quente. A gente raramente, se a organização fornecer água quente, sim, a gente vai deixar na área de transição essa comida liofilizada e vai começar a preparar ela com a água quente da transição. Mas raramente a gente vai acender um fogareiro numa área de transição, porque essa comida liofilizada ela é preparada com comida fria, ou com água fria também, facilmente. Então, algumas comidas que precisariam de 10 minutos para ficar pronta com água quente, se a gente botar água fria e esperar 30 minutos, ela vai ficar ótima. É uma opção para comida diária de transição que a gente tem também. Daí, já dividindo esses packs, então, toda essa logística eu vou ter feito com essas tabelas. Essas tabelas, todas que a gente faz, hoje a gente está mostrando de nutrição, mas a gente tem várias tabelas que é inclusive o nosso material e os temas que a gente ia falar no AREX, que é o Adventure Racing Experience, que a gente ia fazer agora dia 28 de março em São Paulo, em outras datas ao longo do ano. Espero que a gente consiga fazer as outras datas, mas a gente tem um documento que a gente compartilha com a equipe, que vai desenvolver toda a estratégia da equipe, metas, tudo, e a nutrição é uma das abas desse documento, né? Então, é um documento compartilhado que todo mundo está atualizando esse documento, né? Não é, manda o Excel, volta o Excel, você respondeu, não respondeu. Não, essa ferramenta do Google é bem eficiente para a gente montar as estratégias, a nutrição, equipamentos, enfim, tudo que a gente precisa em 4 pessoas, estando os 4, cada um num canto também, né? Porque alguns de vocês sabem, mas a gente compete muito com o Nick, que é o inglês, e o John, que é espanhol. Então, como manter essa comunicação ativa, essa é a forma que a gente faz. Ó, uma coisa sobre isso, que para toda estratégia em equipe, a gente precisa de comunicação e de confiança. Então, se a equipe decidir, a gente propõe a quantificação dos packs de nutrição, por exemplo, com esse número de calorias que a gente sugeriu, e a gente propõe também a capacidade de carregar água para cada um da equipe também, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas se a equipe decidir, se a equipe, né, se a estratégia for de abrir mão de calorias ou de abrir mão de peso na mochila para determinado trecho, avaliando os riscos, se é um risco de pode diminuir a performance, pode ganhar a posição, a gente pode arriscar de não concluir a prova, ou a gente pode botar a vida em risco. Avaliando os riscos, a gente vai ser flexível para que a estratégia em equipe, o trabalho em equipe aconteça também. Então, a gente está sugerindo uma conduta, mas a conduta mais eficiente ela é situacional. Então, a equipe em conjunto vai decidir, se decidir carregar menos peso, consumir menos caloria, assumir mais riscos, pode ser também uma estratégia, né? Aí o Fênix está fazendo uma pergunta aqui, que o Nick come 100% do tempo. Como é decidir essa estratégia com ele? Ele leva a mesma quantidade de calorias que a gente leva. Então, diariamente, acho que são 7.000 para homem, não tenho certeza dessa conta. E ele come muita barra e muito gel, assim, mais do que a gente. A gente ainda varia um pouco mais a questão da qualidade da comida. Para ele, desce super bem a barra e o gel. Então, assim, um gel por hora é pouco, né? O ideal são 2. Talvez você tenha essa impressão que ele come toda hora por conta disso, mas assim, eu também, eu demoro muito tempo para comer um sanduíche, eu demoro 1 hora para comer um sanduíche. Eu mastigo 40 vezes, tenho que tomar um pouquinho de água para conseguir digerir.
minha digestão é muito difícil, assim, minha experiência, assim, com nutrição em prova, eu já passei pelas piores baixas do que se pode ter, assim, já parei várias provas por conta de ter me alimentado mal, ter me alimentado errado e ter excedido o meu limite, então vomitar e, enfim, não conseguir seguir, ou ter que parar muito tempo, porque é uma prova longa, né? Você não vai parar porque a pessoa tá mal, você dá um tempo para ela descansar, então já tive que parar 6 horas, 10 horas em algumas situações também, até conseguir me recuperar, até parar de vomitar, o corpo conseguir absorver alguma coisa e aí continuar a prova, né? Bom, já que a gente tocou nesse assunto, eu vou falar, Não, porque calma, deixa eu terminar a tabela. tá, os riscos de vida que a gente corre numa corrida de aventura. Calma. Deixa eu terminar de falar sobre a tabela, que ainda tem uma terceira tabela que eu quero mostrar, que é o seguinte: com essas duas primeiras tabelas, espero que esteja dando para vocês lerem legal. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui sobre a leitura. Vocês aumentam a ingestão de carboidrato? Não, a gente não aumenta a ingestão de carboidrato dias antes da prova, tá? A gente mantém exatamente a mesma dieta. Que nem eu falei, corrida de aventura, principalmente provas de expedição, a maior parte do percurso é realizada em baixa intensidade, então a gente, teoricamente, é capaz de realizar o percurso inteiro somente com a gordura corporal que a gente tem armazenada. Então, a gente procura repor a comida pensando no estoque de glicogênio que a gente gastou, seja porque a gente aumentou um pouco a intensidade, ou seja, pelos órgãos vitais que só utilizam esse combustível mesmo. Então, a gente não precisa, numa corrida de aventura, principalmente de expedição em baixa intensidade, se preocupar tanto com o tipo de caloria. Por isso a gente simplesmente considera a quantidade calórica, não o tipo de nutriente, porque se a gente tem uma intensidade disponível, uma intensidade onde a gente pode trabalhar o metabolismo aeróbico, toda a caloria disponível vai ser usada dessa maneira ou estocada como gordura. Então, aí, tendo preenchido essa primeira tabela e a segunda tabela, a gente já sabe quantos packs a gente precisa, né? Então, aqui, quantos estágios vão ter a prova, de quais modalidades são esses estágios, qual o tempo total que a gente vai levar para fazer cada estágio, quantas calorias vai em cada pack, né? Masculino e feminino. Com tudo isso preenchido, nós vamos para as compras. Então, nessa outra tabela aqui, a gente tem vários exemplos de comida. Tá em inglês, tá, gente? Vários exemplos de comida, muitas coisas que a gente já consumiu em provas. E ao lado eu coloco a porção. E quantas calorias tem na porção? Então, o que é a porção? É um sachê, é uma barra, é um small pack, é uma unidade, é uma banana média, enfim. Normalmente é um sachê, né? Ou um pacote, enfim. E aí coloco quantas calorias tem em cada porção. Daí, cada atleta tem a sua tabela aqui e sabe, baseado nas tabelas aqui de cima, quantas calorias vai precisar para a prova inteira. Aí você vai preenchendo a sua tabela. Atleta 1, posso pôr meu nome aqui, Camila, Gui, fulano de tal, fulano de tal. E aí vou comprando essas coisas aqui. Então, não precisa fazer o trabalho 4 vezes, né? A gente já sabe na equipe que a banana tem, sei lá, 100 calorias, 105 calorias que a gente botou aqui, tamanho médio, né? Porque se cada um, toda vez, for fazer essa soma de novo, for fazer a lista de comida de novo, né? Pô, toda prova a gente consome gel, toda prova a gente consome gominha. Então, assim, tem coisas que a gente consome uma vez e estão aqui, mas tem coisas que a gente sempre consome. Não importa. O que importa é essa lista aqui do lado que a gente vai preencher. Então, quantas porções estou levando de gel? Estou levando 20 porções. Aí vai dar aqui 1.800 calorias. E isso tudo vai se somando lá embaixo da lista, ó, quanta comida tem. E eu vou chegar aqui no valor total que eu preciso para a prova.
Entenderam? Isso é uma lista de compras com valores de calorias. E isso serve para a gente agilizar o tempo de compra, mas também serve para a gente fazer a compra para outra pessoa. Uma vez que a gente tem a comunicação, a gente pode ganhar tempo com essa lista de calorias de cada um dos itens que a gente vai comprar ou que a gente vai carregar para a prova. Por exemplo, é, não sei porque essa aí saiu vermelha, mas enfim, deu para pegar, né, as tabelas. Por exemplo, o Nick, ele vende suplemento. Então, ele trabalha com isso. Então, antes da prova, ele sempre fala, ó, gente, estou levando X, Y, Z gel, estou levando X barrinhas, estou levando isso, isso, isso. Tudo que ele está levando, ele preenche na tabela, porque a gente já vai saber quantas calorias tem disponível quando chegar lá. A gente já vai saber isso, não é? Ele não precisa fazer a conta à mão, né? Toda vez a mesma conta, ou puta, que saco ter que fazer essa conta. Quantos géis eu estou levando? De qual marca? Quantas calorias tem? Ele bota uma vez e a gente coloca quantas porções, né, tem, precisa. Enfim, essa tabela é muito eficiente e ajuda a gente a separar bem a comida. Então, assim, não sobra e nem falta comida. Dá certinho, né? Então, isso funciona bem pra gente. Agora, assim, a gente baseia toda a conta em 150 calorias para mim e 250 para o Gui. Então, assim, se a sua conta for 200 calorias ou 100 calorias ou 300, enfim, toda essa conta vai mudar, né? Toda essa tabela vão ter diferentes valores. Cada pessoa tem que achar o valor que mais se adequa a ela, baseado no seu treino, baseado na sua aptidão física, na sua experiência, enfim, na intensidade que é a prova, né? Então, nas provas do circuito brasileiro, que são 24 horas, a gente costuma levar comidas muito mais rápidas do que o Leo Food, não leva nada de fruta, não leva nada disso. 24 horas a gente considera uma prova bem rápida e de alta intensidade. Então, para a gente, uma coisa que funciona muito bem quando está em alta intensidade são os carboidratos ou qualquer bebida isotônica que tenha, né, o carboidrato na bebida. Já vou falar do whey protein, mas a bebida isotônica, ela ajuda você a estar consumindo carboidrato, mas sem aquela coisa densa caindo no estômago, né? Então, para quando a gente está em alta intensidade, a bebida isotônica ela é muito boa, a gente usa na proporção de 4%, então é pouco, mas é uma quantidade que a gente sabe que o organismo vai digerir e a gente vai conseguir manter um pouquinho de carboidrato entrando a todo momento. Então, puta, tá difícil de comer o gel? Bebe o isotônico, né? Não deixa de comer, não deixa de consumir o carboidrato por muito tempo, por mais de 2, 3 horas, pode ser ruim também. Um dos fatores limitantes da nutrição e um dos riscos também, que podem ser um risco que pode simplesmente diminuir a sua performance ou até comprometer a sua prova, é um desconforto gastrointestinal. Então, se você sentir náuseas, vomitar ou de qualquer desconforto gastrointestinal, algumas coisas que a gente analisa imediatamente. Primeiro, a intensidade. Então, a gente procura abaixar a intensidade para voltar ao metabolismo aeróbico, a voltar a precisar menos de carboidrato para se movimentar. Mas a gente vai avaliar se o ambiente está muito quente, porque tanto o calor interno quanto o calor corporal pode estar causando um desconforto gastrointestinal, pode estar causando travamento, a sua digestão parar de funcionar, e isso vai te desidratar, vai te desnutrir. Então, está muito quente, estou desidratado, estou emocionalmente abalado, por exemplo, adrenalizado com a disputa ou com Ansiedade. medo, ansiedade, ingerir algum alimento com alta concentração de fibras ou denso, muito calórico, são as primeiras coisas que a gente avalia quando a gente começa a sentir qualquer desconforto gastrointestinal, que é um risco
seja para sua prova, seja para sua saúde, porque se esse desconforto te causar vômito, você vai desidratar muito mais rápido. E a desidratação, essa sim, era o que eu ia falar, é o maior risco da corrida de aventura. É um risco de vida, porque uma desidratação severa pode causar a falha renal, a falência renal, e você, principalmente no ambiente remoto, mas mesmo que você tenha pronto atendimento, pronto socorro, você entrando nesse quadro, você corre risco de vida. Então, durante uma corrida de aventura, a gente precisa, a todo momento, prevenir a desidratação. Então, por ser esse grande risco da corrida de aventura, a gente precisa priorizar a hidratação realmente. Como a gente faz? A gente bebe água, principalmente pura, porque águas com alta concentração de isotônicos, de carboidratos, podem ser indigestos, podem estragar, e a água pura não tem problema. Ela pode estar fria, pode estar quente, pode estar fervendo, que a gente vai conseguir ingerir ela sem problema, na quantidade que a gente precisa. E essa quantidade, ela varia muito. A quantidade de água que a gente precisa durante uma corrida de aventura, principalmente por conta do clima. Se é um ambiente quente, a gente chega a ingerir 1 litro de líquido por hora. Num ambiente ameno, a gente vai estar ingerindo em torno de meio litro por hora. Em ambientes frios, aí sim a gente pode ingerir talvez bem menos, mas a gente não pode parar de ingerir líquidos durante a corrida de aventura. Só respondendo a pergunta aqui, ó. Optam por restaurantes ou prepara a própria comida? A gente come em restaurante mesmo, para não ter o trabalho de ter que fazer a comida, mas sim, não é. A gente opta por não comer nada cru antes da prova, salada, que pode ser mal lavada, pode dar problema. E, por exemplo, macarrão, uma coisa super básica de comer, mas eu nunca como macarrão no meu dia a dia, então não vou comer antes da prova o macarrão, não vai ser bom, né, muito a farinha, né, é alto teor de carboidrato, glúten, não sei, não me desce muito bem, eu prefiro não comer o macarrão. Claro, só tem essa opção, vou comer, mas não vou comer em quantidade, não vou comer... não vou comer nada do que eu não esteja acostumada. Então eu vou pra pizza, vou pra alguma coisa mais que eu já esteja acostumada. E outra pergunta era se a gente calcula calorias por carboidrato e proteína. Não, a gente calcula calorias. Se é carboidrato, proteína e gordura, predominantemente é carboidrato. Tem que ter proteína, tem que ter um pouco de gordura, até porque as opções de comida que a gente leva tem, né? E a gente usa um pouquinho de tudo. Agora sim, por exemplo, vai parar para dormir, ou tem uma dark zone, ou caiu no momento da prova que a gente tem que esperar, aí sim é interessante tomar o shake de proteína, isso que eu ia falar antes do shake. O shake de proteína antes de descansar. Na canoagem, antes de entrar na canoagem, também é interessante ingerir bastante proteína, porque a perna vai descansar e ajuda na recuperação. Mas esse bastante é bem pouco. De proteína, durante uma prova, não vai passar de 15% das calorias totais. E, que nem eu falei, a proteína extra vai ser armazenada como gordura também. Então, no dia a dia, a gente também não toma suplemento, muito menos whey protein. Principalmente no dia a dia, porque a gente não quer... hipertrofia, a gente não quer ganhar massa muscular porque durante a competição a gente quer estar leve para subir rápido realmente. Então eu não vejo razão para suplementar proteína nem no dia a dia, nem durante a corrida, bem como não vejo razão para tomar aminoácido, para tomar nem pastilha de sal durante uma corrida de expedição, já que a perda de sódio pelo suor varia muito de pessoa para pessoa e principalmente com dias quentes. Mas ela fica em torno de 600 a 1.200 miligramas por hora. Mas como na corrida de expedição a gente tem oportunidade de comer mais variedade de alimentos e
e é mais fácil comer do que, por exemplo, numa prova com alta intensidade. Os alimentos vão repor esse sódio com facilidade. Facilmente, se a gente contar a quantidade de sódio dos alimentos que a gente vai consumir dentro daquelas calorias que a gente falou, vai passar de 1.200 miligramas de sal na maioria das vezes, de sódio, né? Ainda sobre a hidratação, até o tipo da roupa que você usa vai influenciar na sua perda de líquido também, né? Então, roupa escura, roupa clara, roupa que protege do sol, manga curta, manga longa, boné, tudo isso vai ajudar ou piorar a sua desidratação durante uma prova, porque assim, é fato que a gente vai desidratar, todo mundo vai desidratar numa prova, né? Assim, uma regra importante também para as competições é você observar se você está fazendo xixi. Então, e observar se os seus amigos estão fazendo xixi, se seus companheiros de equipe estão fazendo xixi, porque se você fica mais do que 20 horas sem fazer xixi, você tá desidratado e é perigoso. É melhor você beber água até fazer xixi. E assim, então a gente tem que ter esse controle, porque a desidratação é a primeiro sintoma da queda de performance. Então, todo mundo vai perder, né? Todo mundo vai desidratar. Então, você realmente tem que controlar a hidratação. Que nem eu falei, é o maior risco, é um risco de vida, uma desidratação severa. Então, em dias quentes, consumir 1 litro de líquidos por hora é uma boa estratégia, já que a gente pode perder 2, 3 litros de água. A gente fez e a gente faz algumas sessões de treino simulando a desidratação. Eu citei no começo, mas basicamente a gente vai pesar antes de treinar, sair para treinar, não se reidratar e vamos nos pesar depois do treino para saber qual foi a nossa perda de líquido. A perda de massa é correspondente à perda de líquido durante aquela sessão de treinos. E aí vocês fazendo esse teste, vocês vão ver que vocês perdem facilmente 2 litros de líquidos por hora num ambiente quente se você não repor nada. E na outra extremidade, talvez o outro risco de vida seria a superidratação, seria a hiponatremia, que seria diluir muito o sangue bebendo muitos líquidos. E o risco de hiponatremia acontece quando você consome mais de 4 litros de líquido por hora. Então, uma conduta de beber 1 litro de líquido por hora está longe de se aproximar de um risco por excesso e é conservadora no sentido de se preservar da desidratação. A hiponatremia é porque deixa o sangue muito diluído, muito líquido e pouco sódio. Então isso também é perigoso para a nossa saúde. Se você está fazendo xixi, se você tem incontinência urinária, é um sinal de hiponatremia. Um erro que a gente pode cometer, especialmente a gente que vem de país tropical, né, Brasil, Paraguai, etc., e vai competir lá na Patagônia, é achar que tem que tomar essa mesma quantidade de água por hora. E aí pode ser perigoso, porque aí você não tá suando, tá frio pra caramba, mas você tá acostumado a ingerir aquela quantidade de líquido, né? Então, realmente, isso é um risco que pode acontecer, como pode acontecer comigo, nessa situação, da gente ir para um ambiente, a gente viver num ambiente quente e competir num ambiente muito frio. Uma outra coisa importante também é a gente selecionar o lugar que a gente vai pegar a água durante uma prova, né? Então, o rio, ou o riacho, ou o córrego de água que seja que a gente for pegar a água, a gente tem que não pode ser de qualquer lugar, sempre purificar a água. A gente usa o iodo para purificar a água, não usa o cloro, porque também a gente acha que o iodo é menos agressivo para o estômago e, além disso, ele é um antisséptico. Um antisséptico, então ele é versátil, né? Tem 2 funções pra gente. Solução de iodo a 2% com álcool. É tintura de iodo que serve para purificar a água, uma gotinha por litro,
e também serve para desinfetar os cortes, os espinhos, todos os primeiros socorros que a gente faz, bolhas, os primeiros socorros que a gente faz durante a corrida de aventura para prevenir as infecções cutâneas, a gente também utiliza o iodo. Então é um purificador de água bem versátil. Dentro da equipe, a gente também faz a estratégia da capacidade de água que vai levar. Então, a gente varia conforme a prova usa o Camelback, conforme a prova usa a garrafinha no trekking, né? Na bike sempre garrafinha. Eventualmente precisa também do saco de hidratação. Na canoagem, normalmente o saco de hidratação, porque a gente já direciona o canudo na nossa boca para hidratar sem precisar tirar a mão do remo. Então, dentro da equipe, a gente combina para cada estágio quais compartimentos de água vai levar, e sempre que se aproxima de um córrego ou de algum lugar que tenha água, faz um plano de como vai pegar. Eu vou pegar, você vai pôr o iodo, você vai fechar a tampa, você vai abrir a tampa. Todo mundo trabalha para que aquela ação seja o mais rápido possível, né? É a mesma coisa que o Gui falou de arriscar levar menos comida para ir mais leve, acontece com a água também, né? Não adianta nada eu levar 3 litros e meu amigo levar 750 ml. Então, por isso que a gente combina a mesma capacidade de água para todos da equipe, porque assim, a minha água tá acabando, eu sei que do cara também tá, eu sei que do outro também tá. Então, a gente tem esse controle. Se não está, é porque tem alguma coisa errada. Você está se hidratando pouco. É um controle que a gente tem também, né? Alguém perguntou do volume da mochila. E o volume da mochila, com relação à água, não altera. O que altera é com relação a equipamento, né? De levar mais equipamento. E não, normalmente a gente tem três tamanhos de mochila que atendem a gente muito bem nas corridas, que é entre 20 litros, entre 40 litros e entre 10 litros. Então, uma super fast, bota o carregador, uma super fast para provas curtas, né? Eu normalmente uso uma mochila menor. Isso não significa que ela fica comigo o tempo inteiro. Eventualmente, se tem alguém pior do que eu na equipe, essa pessoa pega a mochila mais leve, que basicamente só vai ter hidratação dentro. E eu pego a mochila mais pesada, mas se todo mundo tá 100%, eu costumo andar com uma mochila um pouco menor do que os meus companheiros de equipe. Sim, a gente utiliza fontes naturais de água o máximo possível, porque isso deixa a gente andar mais leve, né? Então, é uma obrigação do navegador observar isso antes da gente sair para um trecho, né? Então, onde serão os pontos de abastecimento? Vai ter abastecimento? Não vai ter? Né? Então, se não vai ter e tá calor, puxa, é muito preocupante. A gente precisa fazer uma boa estratégia de água, no mínimo 500 ml, no mínimo. Porque se a gente desidratar, a gente vai andar muito mais devagar, vai desidratar muito mais. Vai tomar más decisões também. Então, raramente eu adoto uma conduta de arriscar com a hidratação, sabe? Eu prefiro realmente carregar um peso a mais, distribuir uma mochila mais pesada com água na equipe para a gente revezar, do que levar pouca água e correr riscos. Então, raramente eu vou assumir esse risco de desidratação pelo que eu falei, né? O risco de a desidratação severa. No caso de acabar a água em região escassa, como fazer? Preocupante, né? Não deixa acabar. Você precisa manter um último golinho de água, que é como uma esperança, a última chama. Então, antes de acabar, você precisa planejar, você precisa prevenir. E isso é interessante, porque determinante para a escolha na estratégia entre usar Camelback para carregar a água no saco de hidratação dentro da mochila, ou usar as garrafinhas nos bolsos, né, de fácil acesso da mochila. E essa é uma estratégia que é muito difícil de dizer qual que é a melhor estratégia, porque todo mundo sabe que o Camelback, né, é mais confortável de carregar e de beber, mas ele é mais difícil de reabastecer. E a garrafinha, por outro lado, é super rápida, fácil de reabastecer, mas ela corre um risco de cair da mochila e você perder toda a sua capacidade de hidratação, né?
Então, eu costumo sugerir carregar os dois, porque a capacidade de carga de um Camelback de 3 litros ou de 2 litros pelo menos, aliado à praticidade de uma garrafinha, que a garrafinha eu vou costumar abastecer ela mais vezes, mas eu costumo manter ela sempre cheia para eu saber que eu tenho aqueles 500 ml ou aqueles 600, 700 ml como o último recurso. Então eu procuro acabar com o Camelback antes da mochila, ou acabar com a água dentro da mochila e manter a garrafinha sempre cheia. E aí, se eu me aproximo do rio, eu procuro beber toda a garrafinha. Uma das estratégias que eu treinei de hidratação foi que provas de alta intensidade eu procuro beber mais se é calor, mas eu bebo em pequenos goles, mais frequência. Então, o extremo disso seria uma prova de alta intensidade de 8, 10, 12 horas, onde eu vou consumir de 150 a 200 ml de água a cada 7 minutos e meio ou a cada 15 minutos, porque se eu não consumir essa quantidade pequena com maior frequência, eu não vou conseguir me hidratar com no mínimo 1 litro de líquido por hora, né? Mas provas longas, provas de baixa intensidade, eu tenho treinado e eu tenho experimentado beber muito de uma vez com menor frequência. Então eu me sinto confortável bebendo 500 a 600 ml de líquido de água de uma só vez, por exemplo, esvaziando a minha garrafinha quando eu me aproximo do rio para reabastecer e assim preservando também o meu Camelback. Então eu acho que uma boa estratégia é você ter a garrafinha, mas você ter o Camelback como uma redundância caso sua garrafinha caia do seu bolso ou mesmo caso você precise carregar mais quantidade de líquido. Porque um Camelback vazio dentro da mochila também não pesa absolutamente nada, né? Agora sim, isso pra corrida de aventura, tá, gente? Pra corrida de montanha, não. Porque daí, corrida de montanha, ou você usa o Camelback ou você usa a garrafinha. Não precisa levar os dois casos, se perde, etc e tal. Aí muda um pouco as estratégias. Sim, é situacional. Vamos determinar aqui para as corridas de aventura e acho que também sendo ainda mais específico nas corridas de expedição, nas provas longas, né? Alguém perguntou sobre eletrólitos. A gente repõe, mas na corrida de aventura a gente acha que a comida que a gente come já tem, né? Então já tem sais minerais, os sais que a gente precisa na barra, no sanduíche, seja sódio, potássio, magnésio, zinco, tudo é importante. Então mas eu não acho que precisa de ser suplemento, né? Eu acho que pode estar já dentro dos alimentos mesmo, né? E alternar a comida sólida com a comida líquida naquela proporção que a gente falou de 4%, porque senão realmente pode ficar indigesto pro organismo beber aquela água. E eu tenho muita dificuldade de comer, então eu realmente gosto de sempre ter um carboidrato na água, e esse carboidrato normalmente tem sais, tem muito mais coisa, né? É difícil ter uma coisa, um pó que é puro, né? Só carboidrato, não existe, tem um monte de coisa. Então ali eu já estou repondo. Uma coisa muito importante da bebida de carboidrato, ou whey protein, ou qualquer bebida em pó, qualquer pó que a gente vai diluir na bebida, é separar uma garrafinha durante a prova para fazer essa mistura. Nunca, jamais coloquem no Camelback, especialmente quando for ambientes muito quentes, porque aquela bebida fica ali 2, 3 horas, ela estraga, e aí você estragou seu Camelback. Mesmo que você reponha, te limpe aquilo e reponha a água com alguma água de rio, vai ficar gosto. Aquilo vai te ajudar a desidratar, porque você não vai ter comida, você não vai ter bebida, ou você vai beber uma coisa estragada que vai te dar desconforto estomacal. Se você vomitar, piorou, né? Se você repor a água e tiver com gosto ruim, você não vai querer tomar. Então sempre separa uma garrafinha, porque na pior das hipóteses você para de usar aquela garrafinha, e aquela garrafinha também é muito mais fácil de lavar quando você for repor.
muito mais agilizado, né? Se tem muitos pontos de água, a garrafinha é muito mais rápida para reencher. O camelback tira da mochila, às vezes para abrir e fechar não é tão simples. Então a garrafinha é uma opção mais agilizada, mas tem que ter mais pontos de água. Se ninguém vai andar com 10 garrafinhas também, né? É uma ou duas no máximo. Qualquer pó que a gente for misturar na água, a gente faz na garrafinha que a Cami falou e toma imediatamente. A gente não deixa o líquido com carboidrato, com proteína, ou às vezes até com o soro fisiológico, que eventualmente a gente toma numa prova quente, a gente repõe eletrólitos com soro também, mas a gente não deixa ele na garrafinha. A gente prepara e consome imediatamente. Daí tem perguntas também sobre o uso da cafeína. Na corrida de aventura, a gente usa cafeína para ficar acordado e só. A gente não usa cafeína durante o dia para dar mais gás. Quando é uma prova de corrida de montanha ou uma outra prova, daí sim, a gente pode usar, não é sempre que a gente usa. A gente prefere usar quando está bem treinado. A gente não usa destreinado a cafeína, porque você pode ter um pico e depois você vai quebrar. Então, se você estando bem treinado, você sim usar a cafeína, a gente manipula, até a receita é do Fernando da 449, a gente manipula uma receita de cafeína que tem 180 miligramas de cafeína, tem taurina, tem vitamina B12, é meio que um suplementozinho, mas é a nossa cápsula de cafeína, é essa. E na corrida de aventura a gente toma à noite, quando tá com sono, né? Então, só pra espantar o sono mesmo. A cafeína, eu não sei se ela desidrata, mas ela dá uma sensação de desidratação. Quando a gente toma, a boca fica mais seca e tudo. Então, é interessante ter sempre uma boa quantidade de água pra tomar a cafeína também. E sim, a gente toma refrigerante durante a prova. Apesar de não tomar no dia a dia, não desce assim super bem também, não é uma coisa, tem que ter um refrigerante, mas se tem, a gente toma. A gente gosta muito, principalmente no Paraguai, tem muito lugar de parar e comprar coisa, e lá é um calor absurdo, então a gente leva muito dinheiro e para nos supermercadozinhos que a gente vai passando nas cidades, compra o que tiver, sorvete, geladinho, ou seja, qualquer coisa com açúcar, e toma gelado. Mais do que o que tá tomando é uma bebida gelada para diminuir a temperatura corporal quando a temperatura é muito alta, né, na prova. E no Paraguai isso acontece todo ano. Pós-prova, a gente acha que, né, o corpo está debilitado da desidratação, ele está acumulando resíduos metabólicos, também está dolorido, mas durante a prova, provavelmente, a gente se encheu de junk food. A gente provavelmente comeu muita comida industrializada, muita comida desidratada e cheia de conservantes. Então, a gente não restringe calorias de maneira nenhuma pós-prova, muito menos líquidos, mas a gente procura alimentos naturais, principalmente frutas e verduras e alimentos integrais, que vão repor os micronutrientes, né? As vitaminas e sais minerais que a gente não teve chance de comer adequadamente durante a prova. Alguém me perguntou aqui da amamentação, enquanto eu estava amamentando. Então, eu amamentei 2 anos, eu sempre tive muita facilidade para ter leite, então eu tomava muita água, eu tomava mais ou menos 4 litros por dia, durante, assim, meus dias normais. E durante a prova também, assim, foi uma noia muito grande durante a prova de ter água, enquanto eu tinha que amamentar nas transições. Mesmo quando eu não tava com Kylian, mas tava tirando leite, né, enquanto eu tava amamentando. Então, muita quantidade de... Ele tá dormindo aqui. A gente fez uma estratégia hoje para ele dormir às 5 da tarde e a gente conseguir fazer a live, senão ia ser impossível. Mas eu passei muito bem pelo período de amamentação. Agora, o ano passado, eu tive uma baixa de imunidade gigantesca, assim. Eu fiquei doente, sempre depois de prova eu fiquei doente. Depois das provas de 24 horas de expedição, todas as provas. E minhas taxas hormonais também ficaram muito alteradas.
Foi realmente um desgaste físico extremo ter feito as provas de expedição e amamentado. Então agora acabou, meus hormônios estão normais, eu também resolvi fazer um período de base mais sólido do que eu tinha feito ano passado. Ano passado eu comecei em fevereiro, eu já fiz uma ultra de 100 km lá na Aconcagua, então eu já comecei no pico de performance. Depois eu não consegui mais ter pico de performance durante o ano, então esse ano eu mudei a estratégia, não tô mais amamentando e tô sim muito mais saudável, assim. Então deu certo no período que durou, mas é muito extenuante pro corpo, assim. Uma coisa que foi uma experiência nossa também, que foi muito determinante com relação à desidratação, foi que antes dessa experiência, quando a gente fazia uma prova de alta intensidade, quando a gente se desgastava muito, quando a gente fazia muita força no calor, a gente já vomitou durante as provas. E a gente não tinha consciência do tamanho risco que a gente estava enfrentando. A experiência foi que durante uma prova de corrida de montanha, a Cami se desidratou e começou a vomitar. O sistema digestivo parou de funcionar, então todo o líquido que ela tentava ingerir, ela vomitava, mas seguiu na prova e se desidratou muito. Mas a condição, a sensação de desgaste, de esforço, de desconforto que ela teve, ela disse que não era diferente de outras provas, mas por alguma razão a gente resolveu depois da prova ir ao hospital. A gente queria ver se tomava soro intravenoso, se reidratava melhor ali, mas quando ela deu entrada no pronto-socorro, ela foi direto para a UTI, porque ela estava com uma desidratação severa com risco de falência renal. E aquela experiência mostrou pra gente o tanto que a gente se desidrata, o tamanho, o risco que a desidratação acomete pra gente durante uma corrida de aventura, durante uma corrida de montanha, que antes a gente corria esse risco ignorante. Depois dessa experiência, se a gente tem qualquer problema gastrointestinal, se a gente vomita durante a prova, a gente pode estar em qualquer colocação, a gente pode estar a qualquer distância de chegada, que a gente para o movimento, a gente para o exercício, até que o integrante da equipe consiga segurar dentro do estômago 2 litros de líquido. Porque quando você vomita, você perde 2 litros assim. Se você tem uma diarreia, que também numa corrida de expedição de vários dias é comum, você pega água suja, você tem o seu trato gastrointestinal mais debilitado realmente, e se você tem uma diarreia, a desidratação é muito mais severa. Então hoje em dia a gente não tolera mais esse risco. A gente, se tem uma situação que a gente, qualquer um integrante da equipe vomita ou tem uma diarreia, a gente interrompe o movimento, a gente para. Normalmente uma corrida de expedição, a gente faz uma parada de 2 a 3 horas e é suficiente para a pessoa conseguir recuperar a função do trato gastrointestinal e manter o líquido no estômago, porque assim ele é absorvido, né? Daí eu tava perguntando, quanto tempo demoraram para conseguir entender os alimentos que vocês gostam de comer numa prova? Então, demoramos algum tempo, mas assim, o importante é você anotar, né? Então, tudo que acontece, acabou a prova, anota. Isso foi bom, isso foi ruim, isso desceu bem, isso desceu mal. Fez um treino, anota, isso foi bom, isso foi ruim. Porque isso é o que vai te balizar para ir acertando mais do que errando, né? Se a gente ficar... isso eu não vou esquecer. Nossa, passei mal pra caramba com Gatorade. Não, isso eu não vou esquecer. Aí chega na próxima prova, tem Gatorade gelado na área de transição de graça, você vai lá e toma meio litro de uma vez. Ruim, né? Então, assim, é importante a gente anotar as experiências que a gente tem para poder ir fazendo essa seleção. Para nós, a gente não gosta de variar muito a opção durante uma prova. Então, a gente seleciona 4 ou 5 opções, que é as que realmente caem bem. Então, para mim é o queijo parmesão, a azeitona, a batatinha, o gel e o cookie, né? A bolachinha da Toddy, aquela bolachinha.
E isso vai muito bem. Então eu posso comer isso em quase qualquer situação, entendeu? Sanduíche? Não. Sei lá, barrinha de não sei o que? Não. Nenhuma barrinha? Não. Gatorade? Uva, não. jamais. Entendeu? Então, assim, eu fui fazendo assim, acertos e erros, o que eu gosto. Um bom parâmetro, um bom termômetro é acabar a prova e aí você vê lá aqueles restos de comida de prova, o que te interessa, porque depois da prova nada tá descendo mais, né? Então você olha aquele saco de resto lá e fala, o que me apetece aqui? Então provavelmente isso é uma coisa que vai descer bem. O gel, tem muita gente que fala, o gel não desce bem. Pra mim também não, eu já passei muito mal com gel. Já fiquei mais de 5 anos sem tomar gel durante as provas, mas eu voltei porque é uma comida muito leve para a quantidade de calorias que tem. A gente pode carregar e é denso, né? Então não tem volume, mas realmente para ingerir, para mim como funciona é botar um pouquinho de gel na boca, botar água, fazer um bochecho para diluir o gel e aí manda para dentro, porque daí vai descer o gel diluído, não vai descer muito denso, porque eu acho que o que causa o desconforto estomacal, que a pessoa fala, o gel não desce mais, é porque ele é muito denso, né? Então cai igual uma bomba no estômago. Eu preciso contar pra vocês a estratégia do Gatorade de laranja, porque ela simplesmente diz que a gente jamais utiliza Gatorade de uva. Uma vez a gente estava correndo, acredito que era um Haka, e aí o integrante da equipe, durante uma transição, falou, eu não posso mais continuar na prova. Eu tô passando muito mal, eu vomitei sangue. Aí eu falei, nossa, tá muito perigoso realmente, a gente precisa ir pro hospital imediatamente. Aí eu olhei do lado dele, ele tinha acabado de beber uma garrafa de 500 ml, não sei, de Gatorade de uva, de uma só vez. E aquele vômito de sangue era somente o líquido roxo do Gatorade que bateu no estômago e voltou. Eu falei pra ele, não, bebe água e vamos embora. A gente seguiu na prova ainda. A valoração dos alimentos tem em conta a quantidade de cafeína, que quantidade recomenda? Muitos géis ou comida que vem com cafeína, a gente procura consumi-los à noite, né? Então a gente separa lá no pack de comida os estágios que a gente vai passar à noite, a gente bota o gel de cafeína nesse estágio, tá? Procura não consumir durante o dia cafeína numa corrida de aventura. E a cápsula que a gente consome tem 180 miligramas de cafeína, mas não consome de X horas a X horas, não, é só quando bate o sono de verdade, a gente vai lá e toma uma, se não funcionou, a gente toma 2. Se não funcionou, aí é melhor começar a cogitar parar para dormir. A gente não toma mais do que 360 miligramas de cafeína por hora. É muito fácil ter um desconforto estomacal com muita cafeína também, né? A proporção do iodo, alguém perguntou aqui, quanto tempo para deixar a água potável? A gente usa a solução de iodo a 2%. É a que compra na farmácia, tá, gente? Álcool e iodo 2%. E a gente usa uma gota por litro e espera em torno de 5 a 10 minutos. Ele é mais ágil do que o cloro. E tem menos gosto e é mais versátil. Por isso a gente escolhe o iodo, a solução de iodo. Vocês buscam suplementos ou alimentos anti-inflamatórios para consumir durante a prova? Durante a prova, não, mas a gente é viciado em cúrcuma, né? Então, a gente tem planta aqui na nossa casa e a gente consome muito. Todo dia a gente consome a cúrcuma e o gengibre. E o gengibre também é bom para desconforto estomacal. Então, eventualmente, é interessante levar o gengibre desidratado. Tem uns que tem um pouco de açúcar, assim, veio meio desses que compram em loja a granel. A gente gosta bastante de usar o gengibre para desconforto estomacal. Qualquer alimento apimentado, temperos apimentados também cai super bem. Então, tem gente que relaciona, existem algumas pessoas que relacionam com a cãibra, alimentos apimentados, semente de mostarda e tudo. Eu não vejo relação com a cãibra eu vejo relação com a intensidade do exercício realmente. Então, tanto a desidratação pode causar, quanto eu acho que a intensidade. E comer banana, comer sódio, magnésio para cãibra, eu não vejo como pode melhorar imediatamente.
A cúrcuma a gente consome natural, ralada, como refogado. Então refoga o alho, a cúrcuma, o gengibre e faz o que seja, a verdura, o arroz refogado, tudo que a gente refoga, a gente usa para refogar. A cúrcuma natural. Em pó a gente usa quando vai acampar, quando vai para lugar mais remoto assim e vai cozinhar, vai ter uma área de camping, alguma coisa assim, a gente usa a cúrcuma em pó, mas a gente prefere muito mais a cúrcuma natural. O Charles perguntou durante a prova, como levantar defunto durante a prova? Você deixa o defunto deitado para ele se recuperar. Primeira coisa, acho que dormir é o principal, né? Numa prova de expedição, principalmente. Se a pessoa conseguir dormir um pouco, meia hora que seja. E assim, tem que parar de vomitar e tem que conseguir ingerir líquido com carboidrato ou alguma fruta, alguma coisa, alguma comida mais leve. Antes disso, a gente não se move. Então, o ano passado no Equador, eu fui competir com a Colômbia. A gente passou por 4.500, se não me engano, 4.200 por aí de altitude. A prova estava intensa, era assim, um mountain bike, sobe 6.000 de altimetria em 100 km, daí sobe a 4.500 no trekking. E eu passei muito, muito mal. A gente teve que parar cedo na prova, assim, 3 horas. Durante 1h30 só vomitei. Finalmente, depois eu consegui dormir. Quando a gente acordou, a galera, vamos seguir? Eu falei, gente, eu preciso deixar alguma coisa dentro do meu estômago. E aí a bebida de carboidrato para mim é muito eficiente. A gente já começa a absorver coisa na boca. Então, assim, se tá muito difícil, deixa dentro da boca, depois cospe, né? Deixa um pouquinho dentro da boca e depois cospe, para começar a tentar digerir e sair um pouco daquele estado depressivo, né? De prova. O reidrate também é muito bom para isso. O reidrate, ele costuma segurar bem no estômago. Sim, talvez uma das importâncias de uma boa estratégia nutricional durante o exercício, manter o seu trato digestivo funcionando. Porque se você está em exercício contínuo e se você está em uma intensidade moderada a alta e o seu organismo para de digerir, é muito mais difícil você voltar a conseguir que o seu sistema digestivo funcione. Então, a estratégia nutricional serve para que durante o exercício contínuo, o seu sistema digestivo também esteja em funcionamento contínuo. É muito mais fácil prevenir do que remediar. Outra pergunta, no dia a dia vocês costumam consumir limão? Sim, consumimos muito limão. Eu gosto muito de tomar água morna com limão. No dia a dia eu me acostumei a tomar água morna, inclusive porque durante a prova, né, água gelada é um luxo. Então, assim, nem consigo mais tomar água muito gelada. Não sei se passa com vocês também, mas hoje em dia eu prefiro a água natural, a morna. Eu tomo várias vezes por dia água morna, mesmo no calor. E durante a prova desce super bem a água morna. E aí eu pingo gotas de limão e tudo. Eu adoro limão. A gente tem a estratégia do limão durante as provas também, né? A gente sempre carrega um limão, porque quando a situação fica bem ruim, bem difícil, e alguém não aguenta mais e externaliza, né? Comunica a equipe que não tá aguentando mais, que aquela situação tá muito ruim, a gente pede para essa pessoa dar uma mordida no limão para ver que ainda pode ficar pior a situação. Então é melhor seguir antes da gente usar o limão. A estratégia do limão. Não, é brincadeira, gente. Outra pergunta. Como time, vocês têm uma cobrança em consumir todo o cardápio levado até a próxima T? Sim e não. Assim, a gente constantemente tá perguntando, né? Vocês estão comendo? Vocês estão bebendo? Vamos comer. A gente, né, constantemente está se ajudando nesse sentido. E acho que, assim, com experiência, a tendência é você consumir tudo até a próxima T, se o seu tempo de prova e a sua contagem de calorias for
certa, né? Então também, se você leva comida demais, vai sobrar comida, né? Eu não sei como funciona para vocês. Normalmente sobra comida ou falta comida? Como é essa conta que vocês fazem, assim, como experiência de vocês? E fato é que a gente vai se desidratar e que a gente vai se desnutrir durante uma corrida de aventura. E aí o limite máximo é o seu desconforto estomacal realmente. Se você consegue consumir mais calorias, você deve consumir mais calorias. Se você consegue beber, você deve beber. E sim, com a bebida você tem que ter um limite que não pode se aproximar de 4 litros de líquido por hora. Em relação a sobrar alimentos no final da prova, acredito que o planejamento prévio tem que ser colocado em prática na prova. Não comer ou beber apenas quando o corpo pedir. Exato, tem que botar um reloginho. A gente por muitos anos usou realmente o bip do relógio. A cada 15 minutos, a cada X minutos, a gente combinava dentro da equipe. Deu esse bip, todo mundo vai beber. Deu esse bip, todo mundo vai comer. Então, isso vai policiando a gente para ter um controle, né? E assim, a equipe, ela vai criando uma unidade. Então, até no Arex a gente fala disso, de como criar essa unidade dentro da equipe, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem um costume, cada pessoa faz de um jeito, e se você não conversa, se não tem comunicação, a chance de dar errado é muito grande. E muitas vezes a gente fala e a coisa não é acatada também. Então, é muito complicada essa coisa da comunicação dentro da equipe, e o ideal é que todos façam a mesma coisa. Claro, as minhas preferências alimentares não são as mesmas do Gui, que não são as mesmas do Nick, ou do John, ou do Pedro. Então, o Pedro mesmo come bacon, come toicinho, ele fica lá fritando as comidinhas dele antes da prova, e eu sou vegetariana, então assim, preferências totalmente diferentes. Mas eu sei que naquele toicinho lá tem 200 calorias e ele tá comendo o suficiente para ele tá se mantendo, né? Então, o ideal é cada um ter as suas preferências, mas eu sei que o outro tá comendo. E a gente descobriu que um dos segredos da corrida de aventura é a comunicação e confiança. E muitas vezes quando a gente está enfrentando o sono, a gente está lutando contra o sono, simplesmente conversar sobre qualquer assunto é o melhor remédio. E conversar sobre comida é fácil a qualquer hora. Então, falar da comida preferida, descrever as receitas que você usa suas estratégias nutricionais entre os integrantes da equipe durante a prova também pode ser ótima estratégia para combater o sono, né? Bem como qualquer conversa, né? Escovar os dentes funciona muito pra mim. Funciona pra quê? Pra parar o enjoo? Pra que funciona, Elcio? Escovar os dentes. Manter a boca limpa ajuda na mastigação e o sistema digestivo. Se vomitar, ajuda mais ainda. Tem razão. A gente não escova muito o dente durante a prova, não. Mas eu concordo com você que pode ser uma boa estratégia para manter uma higiene e tirar um pouco, até o gosto da pasta, né, também, tirar um pouco da sensação de enjoo e tal. Aftas, né? Às vezes, algumas provas, a gente, e principalmente pela estratégia de nutrição e também pela intensidade, a gente tem muita afta na boca. Quando você tá começando a se sentir mal, a gente faz uns sachêzinhos antes da prova de bicarbonato de sódio e coloca na água. Não pode ser muito, porque o gosto é horrível, mas um pouquinho já vai alterar o pH da água para alcalino, que é o que a gente precisa, e isso tende a amenizar a acidez estomacal e dar menos enjoo. Então é uma boa estratégia para quem está se sentindo mal também. E que nem o trabalho em equipe, a unidade da equipe, mesmo com integrantes que a gente conhece, que a gente está acostumado a correr junto, a gente costuma conversar muito sobre qual é a sua sensação, se está se sentindo bem, se está se sentindo mal, se está se sentindo com energia ou a sua energia está baixa. E a gente tem uma sensibilidade entre os integrantes da equipe também para prestar atenção nos comportamentos, nas reações, nas emoções, sem mesmo ter que perguntar. Então, a gente está
percebendo se um integrante da equipe está deixando de beber a quantidade que a gente combinou durante a estratégia, ou se está deixando de comer, ou se eventualmente perdeu comida, perdeu uma garrafa de água que era um caloria ou uma hidratação importante. A gente precisa estar cuidando de si mesmo, bem como cuidando dos integrantes da equipe, né? E muitas vezes isso é falado, outras vezes isso é sentido, percebido, e aí a gente precisa tomar providências. A gente nunca age numa corrida de aventura passivamente, a gente está sempre proativo para que a equipe chegue ao objetivo comum o mais rápido, o mais eficiente possível, né? E também acontece muito com o navegador da equipe, né? Ele esquecer de comer, porque ele está muito entretido com o mapa. A gente tem que alimentar o navegador, porque o navegador esquece de comer. E aí, imagina, falta carboidrato, como é que funciona o cérebro, né? Não funciona. Ele precisa até mais do que a gente, porque ele tem que estar com o cérebro ativo, né? Então, também ter essas precauções. E o lance da mochila menor, se sempre um integrante da equipe tiver uma mochila menor que não está carregando nenhum obrigatório, está só carregando a comida e a água, quando a outra pessoa, o outro integrante estiver mal, essa mochila é a que vai para as costas desse integrante, que só tem a hidratação que ele precisa, e a mochila pesada fica com outra pessoa. Também é uma boa estratégia para equilibrar aí o ritmo da equipe. Também tem tem um remedinho que a gente sempre leva que chama Vonal Flash, se não me engano. Ele é sublingual, antes de passar mal, como ele é sublingual, você não precisa engolir, então seu estômago já começou a dar aquele sinal de não tô bem, eventualmente a gente toma. Não é sempre, é só quando precisa mesmo. Aliás, todo e qualquer remédio é só quando precisa mesmo o paracetamol. O ibuprofeno a gente nem usa. Isso é muito importante, já que a gente ia até esquecer, mas o ibuprofeno, ele é um analgésico para caso de emergência. É muito comum a galera, não só na corrida de aventura, mas nos esportes de endurance, utilizar o ibuprofeno. E o ibuprofeno, ele aumenta muito o risco de falência renal. Ele sobrecarrega o seu rim. E como a gente já falou tantas vezes aqui que a desidratação é o maior dos riscos da corrida de aventura, o ibuprofeno vai aumentar o risco de desidratação. Então, se você precisa de um analgésico que não é de emergência para os seus bolhos nos pés, para o seu trauma, que não é uma emergência, você deve utilizar o paracetamol, que vai atacar o seu fígado, mas pelo menos não vai aumentar o risco de falência renal como o ibuprofeno. Não usem ibuprofeno, galera, a não ser no caso de uma emergência. Não usem nenhum remédio para melhorar a performance. Vamos sofrer, embrace the pain, né? Essa corrida de aventura. Outra coisa, como usar o bicarbonato? Um pouquinho, uma colher de café, metade de uma colher de café para uma garrafinha de 750 ml. E aí vai tomando conforme sentir necessidade. Alguma dica natural para dor de cabeça? Normalmente dor de cabeça, corrida de aventura é desidratação. Pode ser uma beber mais insolação, líquidos. pode ser um sintoma de insolação, pode ser uma desidratação. Sintomas de desidratação também pode ser os olhos secos, com dificuldade de enxergar realmente, pode ser um sintoma de desidratação. E para encerrar, eu queria contar uma última estratégia nossa, com uma situação que aconteceu na Expedição Guarani, no Paraguai, e a gente teve um PC que estava muito difícil de achar, não tinha referência, era dentro de uma mata fechada, então a gente saía da trilha com o azimuth e tinha que medir a distância e buscar esse PC sem nenhuma referência dentro da mata. E a gente estava ali já procurando esse PC há algum tempo, e aí a gente estabeleceu uma comunicação interna dentro da equipe para avisar a equipe, para a gente se reunir quando algum de nós quatro encontrasse o PC, porque a gente começou a andar em fila separados um dos outros para vasculhar a área, porque a gente já tinha esgotado os nossos recursos ali de navegação e não tinha achado o PC, mas já tinha
algumas equipes ali procurando o PC com a gente e a gente não queria alertar as outras equipes caso a gente avistasse o PC. Então a gente determinou que se algum da equipe visse o PC, ia falar em voz alta: alguém tem alguma comida aí que eu tô com fome? E aí eu enxerguei o PC e falei: pessoal, eu tô com muita fome, alguém tem alguma comida aí? E aí eu atraí a equipe do Thiago Bonini, a equipe do Uruguai, que veio me oferecer comida. Eles vieram: eu tenho um macarrão liofilizado que eu acabei de preparar, come um pouco comigo. E aí eles viram o PC também, né? Bom, estratégia nutricional, não? De qualquer jeito eu comi um pouquinho do macarrão e tava uma delícia. Então é isso, gente. Acho que deu para esclarecer um pouquinho. A gente quis passar a nossa experiência, né? Mais uma vez falando, a gente não é nutricionista, nem né, quer dar dicas de saúde nesse sentido, ou falar o que você quer, deve ou não comer. A gente acha que isso vem de cada um e é importante testar e anotar os testes para ver o que desce bem e o que não desce. Treinar com os seus experimentos, né? Uma coisa que acho que a gente falou, mas ficou mais ou menos assim, muitas vezes de manhã, antes da largada das provas, a gente tende a ter muito desconforto gastrointestinal, porque a gente fica muito ansioso, né? Então, se você treinou sair em jejum, fazer treinos em jejum, isso na hora antes de uma largada vai ser essencial para você simplesmente largar sem comer nada. Não precisa forçar nenhuma comida para dentro. Então, muitas vezes eu que tenho um estômago sensível, largo sem ter tomado café da manhã mesmo, tomo uma xícara de café, ou como meia banana, ou como uma mordida de pão, o que desce, assim, às vezes é nada mesmo, e assim que se dá a largada, com meia hora eu já começo a comer, e depois que dá a largada também a gente não fica mais ansioso, né? Esquece esse negócio de ansiedade e foca na prova. Então é muito importante a gente treinar, né, o nosso organismo também para nutrição dentro das corridas de aventura. Mais do que o treino físico, também o treino nutricional e fazer experiências individuais, né? Eu acho que cada pessoa vai saber a melhor forma, mais do que um próprio nutricionista. O nutricionista vai sim te guiar aos experimentos e o que fazer e o que não fazer, mas é você, e que você tem que assumir responsabilidade pelos seus atos, pelo que você está comendo. Então, né? Então, realmente quero melhorar minha nutrição. Então, como eu vou melhorar? Vamos fazer um planejamento e anotar o passo a passo do que você quer fazer, enfim. Isso tudo a gente vai falar no Arex, hein, gente? A melhor estratégia é individual e situacional. Valeu, galera. Foi um super prazer pra gente. E estamos super felizes também com essa live. Pra gente, tirou a gente do conforto, mas é esse tipo de aventura que a gente gosta, né?